Olá, eu sou o Thiago Amaral e esse é o Sport 5% TV dessa semana. No programa de hoje, eu e o Pedro falaremos sobre os principais treinadores do futebol mundial. Bom, mais uma semana com um convidado, dessa vez Pedro Marum, que esteve na live do Futebol News, do blog Grande Prêmio. Nós vamos falar hoje, aproveitando que o Guardiola está num momento meio de crise da carreira, né? Crise do Guardiola com o City. Nós vamos falar aí sobre esse cenário dos principais treinadores do futebol mundial, quem são, quais são os nomes que podem estar chegando. E eu queria falar um pouco, então eu queria, para começar, dando o bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. E o que você acha aí? Vamos começar pelo Guardiola. O que você acha desse momento do Guardiola atual? O Guardiola chegou numa realidade completamente diferente da que ele encontrou até hoje na carreira, né? Existe uma superioridade financeira e técnica muito grande na Espanha, em prol de Barcelona e Real Madrid, em prol do Bayern Munique na Alemanha. Isso é uma realidade, não estou simplificando o impacto que o Guardiola teve no futebol internacional ao dinheiro, não é isso que eu estou fazendo, vamos chegar lá. Mas ele chegou numa liga que é muito mais ingrata nesse sentido, né? Ela é muito mais imperdoável nesse sentido. Então ele tá tentando transformar o elenco do Manchester City ao seu gosto, né? Talhar ao seu gosto. É um passo mais fácil do que seria alguns anos atrás, se ele pegasse o time direto, o Roberto Mancini. Vindo do Pellegrini é um pouco mais fácil. Mas ele passa por um momento ainda de transição em que o time não está jogando bem. O Manchester City, de fato, não está jogando bem. É diferente do Manchester United, com o Mourinho, que os resultados ainda não chegaram, mas o time está jogando bem. O City não está. Mas é o início de um trabalho, com 6 meses só. Teve jogos que mostraram o que ele quer. A vitória contra o Barcelona no Etihad Stadium pela Champions League foi um grande jogo do Manchester City, o melhor jogo do trabalho até agora. Teve bons jogos, mas não consegue ter a consistência de outros times do Guardiola. O elenco está montado, cada vez vai se aprimorar mais, porque o Gabriel Jesus vai começar a jogar, porque ele vai ganhando, né, mais opções ali dentro do elenco com a forma de trabalho dele, a forma como ele coloca no dia a dia. Então, cada jogador vai começar a entender um pouquinho mais o papel dele em cada local do campo. Isso vai vir com o tempo. Não adianta correr com o resultado, não adianta dizer que o Guardiola é um fiasco. Tá? O trabalho até agora é um trabalho de começo. Ele joga contra um Liverpool já estabelecido no Jürgen Klopp. Ele joga contra um esquema do Antônio Conte. O Conte também chegou agora, mas o esquema do Conte ele é mais fácil de ser digerido e compreendido. Ele é um trabalho que precisa de menos tempo de desenvolvimento para dar certo. E dá muito certo. O Conte é um excelente técnico. Mesma coisa para o Mourinho. O Wenger está no Arsenal há 20 anos. O Pochettino já tem um trabalho formado muito bom, inclusive no Tottenham. Então o Guardiola entra num mundo diferente e tenta compreender isso, tenta compreender o mercado, o mundo, como funciona o futebol na Inglaterra, como funciona o dia a dia na Inglaterra. Isso vai vir com o tempo, mas de fato, o começo do Manchester City, começo do trabalho dele, mas essa metade de temporada do City não é boa. O time não joga bem. O time começou a temporada jogando melhor, mas caiu. Está numa sequência que não é boa. Vai precisar resgatar. De maneira nenhuma, isso afeta o que o Guardiola é, o que o Guardiola representa, o que ele já fez. O que ele já fez, se o Guardiola não fizer mais nenhum trabalho bom daqui até o final da carreira, ele já fez muito. O que ele fez está na história do futebol. O Barcelona de 2011 é o melhor time da nossa geração, o melhor time da nossa era. É o time mais influente, mais importante do futebol mundial desde o Milan de 89. Milan do Saki, o Milan dos holandeses, Van Basten, Rijkaard, do Gullit. Rijkaard não, do Gullit. O Rijkaard não era jogador ainda do Milan nessa época. O Rijkaard chegou um pouco depois, é verdade, tem razão. Mas era o famoso Milan dos holandeses, o Milan que tinha também o Daniele Massaro, era um time muito forte. Ancelotti. Era um time extremamente forte, dirigido pelo Saki, que teve uma influência muito grande naquele final de década de 80 e nos anos 90 como um todo. O Barcelona do Guardiola
pegou, claro, se apropriou da forma Barcelona de jogar, implementada pelo Cruyff no início dos anos 90, mas ele transformou em algo diferente. Né? Ele transformou aquele grupo em algo transcendental. Né? O tipo de jogo que aquele Barcelona jogava, nenhum time que a gente viu em campo jogava também, nem os outros do Guardiola. Sim. O Guardiola foi para o Bayern, mudou o estilo dele de treinador. Sim. Era um time que jogava centroavante, era um time que fazia jogadas verticais, que cruzava na área, que mesclava entre tríade de zagueiros, entre linhas. Era algo diferente, menos pétreo de como era no Barcelona. Jogou muito bem. O pessoal ele ganhou o campeonato alemão em todas as temporadas. 3 temporadas. Existe uma percepção de que ele falhou porque ele não foi campeão europeu. Porque ele não foi campeão europeu, porque na Alemanha o Bayern ganhar o campeonato alemão é meio que o normal, tipo... mas também se a gente pegar os últimos 10 anos do campeonato alemão, se como nos últimos 10 anos o Stuttgart foi campeão, o Wolfsburg foi campeão, o Borussia foi bicampeão, então não é tão fácil o Bayern ganhar 3 títulos seguidos. Sim. E ele já vinha de um título do Heinz, então criou o teto. Exatamente. O Guardiola eu acho que ele saiu do Bayern um treinador mais completo do que quando ele entrou. Com certeza. E ele vai no City e ele vai desenvolver o trabalho dele no City. É uma questão de tempo. Mas hoje o time joga mal. Agora, diminuir o que o Guardiola faz, a importância dele para a geração atual do futebol mundial, a ter dinheiro, a poder contratar, é muito pequeno. É uma mentalidade muito tacanha. Muito tacanha. A forma de pressão alta, a forma de participação de marcação nas jogadas, a forma de pegada, a forma de trabalho, isso é Guardiola. Sim. Mudou o futebol mundial. Hoje se joga diferente no mundo inteiro. Sim, porque criaram-se esquemas a partir do que ele fez, usando ele como base, e criaram-se esquemas para combater o que ele fez. Exatamente. Criaram contrapontos, tudo baseado naquele Barcelona que dominou o futebol durante, vamos botar aí, 3 anos. Aquele time de 2011 foi absolutamente espetacular. Isso e a seleção espanhola. Sim. O tic-tac, ele é bem documentado, o tic-tac começa nas eliminatórias da Eurocopa de 2008 com a Espanha, que estava na Berlinda para ser eliminada, e aí ela modifica o jeito de jogar com ainda o Luiz Aragonês, né, que foi um grande atacante do Atlético de Madrid, que já morreu inclusive. Faleceu há 3 anos. E depois do título da Eurocopa de 2008 ele saiu do comando da seleção da Espanha, deixou para o Vicente Del Bosque. Então a forma de tocar a bola do tic-tac, ela foi uma troca direta do formato da seleção espanhola com o Aragonês e Del Bosque com o Barcelona do Guardiola. Então isso mudou. Hoje, por exemplo, a forma como muitos dos times internacionais se defendem, o 4-4-2 com 2 linhas de 4 e 2 jogadores à frente, você forma 3 linhas assim, é uma forma que foi criada pelo Paulo Bento na seleção de Portugal, para você dar uma certa liberdade para o Cristiano Ronaldo e para você ter linhas compactas, não deixassem que se trabalhassem entre linhas, porque o Messi, no Barcelona do Guardiola, o Messi trabalhava quase que exclusivamente entre linhas, né? Entre a primeira linha do meio campo e a linha de defesa. Sim, foi a forma que era usual para as equipes que fossem enfrentar o Guardiola, o time do Barcelona do Guardiola, jogassem. Eu lembro muito, tem isso muito claro na minha memória, os times quando Milan e Barcelona, uma época que Milan e Barcelona sempre se enfrentavam na Champions League. E você via Milan e Barcelona no San Siro, era sempre o mesmo jogo. Milan com 2 linhas de 4, bloqueando os ataques do Barcelona. O Barcelona não conseguia jogar da mesma forma com o Milan, principalmente no San Siro, que era quando, por estar em casa, o Milan atuava melhor. E o Milan era sempre 2 linhas de 4. E o Chelsea eliminou o Barcelona assim em 2012, o time do Di Matteo, a Inter de Milão do Mourinho, todos os times, criou-se essa forma de marcação muito para combater os próprios avanços do time do Guardiola. A Inter de Milão, que tem um momento flagrante daquela eliminação da Inter de Milão de 2012, que é a expulsão de 2010. Que é a expulsão do Thiago Motta, se não estou enganado. Agora você me pegou que eu não E aí o Eto'o vai fechar a segunda linha de 4 pela esquerda. E ele joga aberto pela esquerda, quase sem dar o bote para o jogo. E aí a Inter de Milão acaba ela dando o bote no Barcelona e se classificando
indo para a final e acabou sendo campeão europeia. Então, assim, o impacto do Guardiola no futebol internacional, no futebol mundial, ele está feito. Se ele vai bem no City ou não importa com relação a isso. O Guardiola é o maior técnico do futebol internacional nos últimos anos pela influência que ele tem na história do futebol. Sim. Porque isso vai ficar marcado e documentado na história do futebol. Claro, ele mudou, o futebol passou a ser outro depois do que o Guardiola fez no Barcelona. Mas o momento hoje não é um momento favorável, como a gente está dizendo. É um momento de transição na própria carreira dele, ele vai estar aprendendo muito na Inglaterra, ainda vai aprender muito. O time do City talvez nessa temporada não consiga chegar a uma excelência, mas talvez na próxima temporada ele consiga chegar muito mais forte numa briga pelo título, né? Por que não? É um time que já vai estar encorpado mais com a cara do Guardiola. E isso faz com que o cenário de treinadores no futebol mundial mude. Por exemplo, até o final do início, vamos botar aí 2 temporadas atrás, os 2 principais nomes, os 2 principais treinadores eram indiscutivelmente Guardiola e Mourinho. Hoje a gente pode dizer que não. Mesmo o Mourinho agora tendo um bom momento no United, o Mourinho não é mais colocado, não é mais tão lembrado como um dos principais. Hoje você surge o Antônio Conte, surgiu o Pochettino no Tottenham, surgiu o próprio Klopp, surgiu Zidane, Sampaoli, principalmente, também fazendo um excelente trabalho no Sevilla. Agora tem gente se perguntando se contrataria Guardiola ou Sampaoli. É até um pouco de injustiça com o Pep, mas o seu trabalho de Sampaoli é muito, muito bom. Quem você hoje vê como principal treinador do futebol mundial? Se eu pudesse escolher qualquer um, eu escolheria o Guardiola. Se eu pudesse escolher qualquer técnico do mundo para dirigir o time que eu acabei de formar, eu escolheria o Guardiola. Pela filosofia, pela forma de trabalho, mas tem grandes técnicos no futebol mundial hoje com filosofias completamente diferentes. O líder do campeonato inglês, por exemplo, o Chelsea, do Antônio Conte, que chega com um estilo que hoje é meio que dado como inovador. Ele trouxe de uma volta os 3 planta zagueiros. muito clara da forma de jogar que ele trouxe da Juventus e da seleção italiana, que deu muito certo. Colocou em prática o Conte, que é um cara que entende muito de futebol, tem livro publicado, inclusive, falando sobre. Você vê o livro dele, jogadas que são colocadas em desenho no livro dele, com ilustrações e tudo mais, você vê aplicadas na prática, no dia a dia, nos times dele. Você via na Juventus, perdão, você via na seleção italiana e você vê no Chelsea. E foi por isso, por exemplo, que o Chelsea foi atrás de novo do Davi Luiz. Porque o Davi Luiz vai estar fazendo no Chelsea o papel que o Bonucci fazia com ele na Juventus e na seleção da Itália. Sim. O papel do zagueiro que sai um pouco mais com a bola, enquanto a linha está ocupada, e pode fazer lançamentos, tem essa capacidade, essa liberdade. O Bonucci fez isso durante anos na Juventus, fez isso na Eurocopa pela Juventus, e o Davi Luiz tem minimizado as falhas que ele tem de comportamento tático. Sim. Porque eles são problemas que a gente conhece bem, que ele se manda e deixa a zaga descoordenada. Assim ele tem um pouco mais de liberdade, porque o Chelsea não deixa sozinho nunca. Nunca deixa alguém sozinho com ele. Então ele tem sempre o Carroll e normalmente quem está jogando é o Aspilicueta. Então o Chelsea se mantém assim e joga muito compacto, fazendo da mesma forma os 2 jogadores da ponta do meio campo que ganharam espaço. O Victor Moses pela direita, nigeriano, e o Matias Alonso, Marcos Alonso. Marcos Alonso. O Matias Alonso é o atacante do River Plate. O Marcos Alonso, eles 2 são os que voltam. O meio campo você pode jogar Kanté e Matic, dependendo do jogo. O Kanté hoje é um jogador muito importante para o Chelsea, né? É meio que é aquele jogador que hoje você tira o Kanté, você muda um pouco o esquema do Chelsea. O Kanté a referência do Chelsea em relação a tudo. É o cara que consegue montar ali a barreira defensiva. É a primeira. Se você passar pelo Kanté é muito complicado, e ele tem uma qualidade na saída de bola que faz com que o Chelsea tenha contra-ataques bem armados com o time do Conte, que é um time que precisa dos contra-ataques, é um time que chama muito o adversário também, né? É um time que
se utiliza muito da velocidade dos seus pontas, como Moses e Marcos Alonso, ou do Hazard e do Pedro, ou do William, né, porque o William não é titular. O trabalho do Conte no Chelsea é excelente, né, principalmente por um trabalho que é de primeira temporada. Exatamente. É um trabalho até um pouco assustador, a sequência de 12 vitórias seguidas. Você tem na 13, ponta... Chegou a 13. Chegou a 13. Ele ia assim, empatar o recorde contra o Tottenham. Não, ele empatou, ele ia passar contra o Tottenham. Ia passar com isso. As pontas você tem o Hazard jogando muito bem de novo, na forma de 2 temporadas atrás, quando ele foi o melhor jogador da Premier League. Você tem o Pedro na melhor fase dele fora do Barcelona na carreira, talvez a melhor fase da carreira do Pedro. Ele conseguiu tomar a vaga do William, ele aproveitou ali um momento. Claro que usar a palavra se aproveitou não no mau sentido, porque o William perdeu a mãe, e aí o William viajou para cuidar do funeral, essas coisas, e o Pedro assumiu o lugar dele. E assumiu muito bem. E aí isso mudou a temporada do Chelsea. Porque o William sai, o Pedro entra, o William continua jogando muito bem, mas o Pedro está jogando também de uma forma que consegue superar o William, que o William tem sido o principal jogador do Chelsea desde a época que o Chelsea desde o início da temporada passada, exatamente. O Chelsea era o único jogador que se manteve num alto nível. E o William não está jogando mal, o William tem entrado bem, o William... mas o Pedro tem decidido. O Pedro tem jogado muita bola. O Diego Costa, até que enfim, chegou na Inglaterra nessa temporada. Na primeira temporada do Diego Costa ele teve um excelente início também. Ele teve um bom início, mas que logo caiu, não conseguiu manter a consistência e parecia inclusive que o Chelsea queria recuperar o que tinha gasto com ele. Ele tinha arrumado confusão fora de campo e tudo mais e não tinha conseguido responder na temporada com o futebol. Esse ano ele está sendo o cara que ele foi no Atlético de Madrid. Também porque, com o Conte, ele não precisa ser um centroavante parado que ele precisava ser com o Mourinho. O Diego Costa não é esse cara. Né? Você vê a temporada de 2012 2013, ele jogava com o Falcão Garcia no Atlético de Madrid, por exemplo. Depois que o Atlético realmente deu o passo adiante para ser campeão espanhol e tal, o Diego era o centroavante, mas ele não era esse cara de ficar parado lá o tempo todo. É um cara que troca, se movimenta, e com o Pedro é bom também por causa disso. Com o Pedro ele tem mais liberdade de fazer essa troca do que até com o William. E aí você vê jogadores como o John Terry, que não joga tanto. Você vê como o Fábricas, que não é titular. Mesmo você parar para pensar que o Fábricas e o Matic, né, às vezes que vão trocando ali, cada jogo um joga, dependendo do jogo. O Matic é um excelente jogador, excelente cabeça de área, né, que muitos times do mundo precisam de um cara desse tipo. Joga bola, sabe, também é muito alto. Então você tem muita opção. E o Victor Moses até que enfim conseguiu espaço no Chelsea. Outro jogador que começou no futebol inglês lá. O Conte conseguiu fazer ele renascer, entre aspas. Tinha virado um jogador mesmo de time menor. Ele jogou no Liverpool, mas teve um momento bom, mas numa sequência. O melhor momento dele no futebol inglês foi no Stoke. Foi no Stoke City, que é uma realidade diferente, é uma realidade em que você não tem tanta pressão, você se segura mais e tal. É um estilo mais talhado a ele do que um estilo de ter a bola como o Chelsea tinha na época em que ele estava subindo, começando a jogar no time titular. E agora, de fato, ele faz uma temporada muito boa, o nigeriano. Que não é um primor tecnicamente, mas é um bom jogador esforçado. Tem um jogador esforçado que é muito ruim, não é o caso do Moses. O Moses está jogando muito bem, assim como o Alonso está jogando muito bem, assim como o Aspilicueta na defesa jogando muito bem. Outro jogador que perdeu espaço, que também está na história do Chelsea, que é o Ivanovic. Sim. O Zuma também agora voltou de lesão, não tem tanta chance, e ele era titular incontestável com o Mourinho. Né? E a Premier League também está recheada de treinadores bons. O Klopp ele já vinha se destacando no Borussia. No Liverpool ele se consolida como um excelente treinador, está fazendo um excelente trabalho com um Liverpool que não tem tanto material humano. Né? Como os rivais não tem. Joga o futebol mais bonito da Premier League desde o início da temporada. Está num momento um pouco pior agora, mas se você contar desde o início da temporada, é o futebol mais bonito da Premier League. Ele nesse momento, muitas vezes, está faltando o elenco, né? Faltam algumas peças de reposição, porque perdeu o Matip, que foi para
Copa Africana das Nações, teve algumas lesões, até que com a lesão do Coutinho se saiu bem, porque o Lallana está num momento também muito bom. Participou da maior parte dos gols, se eu não me engano, quase todos os gols do Lallana participou com assistência ou gol, ou marcando. Né? Conseguiu recuperar o Firmino, que não foi bem no início. Então, e vai se virando como dá. Por exemplo, contra o Manchester United jogando com o James Milner na lateral esquerda. Sim, o James Milner tem sido o lateral esquerdo titular, ele barrou o Moreno. O Milner tem sido titular, mas o papel dele no jogo contra o United foi fundamental. Sim. A forma que ele usa o Milner, assim como o United tem usado há algum tempo já o Antônio Valencia, e o Mourinho tem especializado a forma como ele muda o formato do time, do jeito que o Valencia se movimenta, o Klopp está fazendo com o Milner. E o Liverpool muda muito rápido de um 4-2-3-1, 4-1-4-1, de repente para um formato com 3 zagueiros. O Milner aparece na primeira linha de meio campo, às vezes o Milner aparece como ponta. Então tem sido um jogador X e dá para argumentar que foi o melhor jogador em campo contra o United no empate. Quem fez o gol, inclusive, de pênalti. Sim, com certeza. O Pochettino, que a gente já citou aqui, é um treinador que se mostra esse treinador espetacular e conseguindo superar até a tão temida barreira de língua que colocam. Ele no início do trabalho até o início do trabalho dele no Tottenham, ele trabalhava como tradutor. Ele trabalhou no Southampton por 2 anos e depois de 3 anos já treinando no futebol inglês, 2 no Southampton e no Tottenham, ele ainda usava o tradutor. Sim, ele agora que ele está conseguindo se virar sem um tradutor, para conseguir falar a língua dele. É um trabalho que também é excepcional, conseguiu fazer uma campanha na temporada passada excelente com o Tottenham. Não fosse a campanha do Leicester, seria muito mais valorizada. Essa temporada, infelizmente, o Tottenham caiu logo na fase de grupos, porque tem um time muito bom. Né? A gente não viu o início de temporada do Tottenham foi meio cambaleante, talvez por isso não esteja tão próximo do Chelsea como poderia estar, mas é um time também que joga muito bem, melhor defesa da Premier League, né? Vale destacar isso. É o único invicto em casa. Durante muito tempo, ficou muito tempo invicto, foi o último dos invictos em casa e fora. Né? Tem apenas 2 derrotas, acho que só o Chelsea. Acho que nem o Chelsea tem só 2 derrotas. Não, o Chelsea tem mais. O Chelsea tem 3 derrotas na temporada. É o time com menos derrotas, eu acho. Tem outro time que tem 2. Eu não lembro qual. Mas... E na Espanha também tá com um cenário muito bom de treinadores. Tem também o Simeone no Atlético, o São Paulo. Eu não estou nem destacando os treinadores de Barcelona e Real Madrid, porque o Luis Henrique, durante um tempo, eu tenho minhas ressalvas com o Luis Henrique, que durante muito tempo ele não se mostrou. Agora com o elenco do Barcelona, aquela famosa é fácil com um elenco desse. Eu gostaria de ver o Luis Henrique trabalhando em outro clube, para ver como é que ele se virava. O Luis Henrique tentou na Roma, não foi bem. Não foi bem. Quando ele saiu do Barcelona B. Eu torci muito para que ele fosse logo efetivado no Barcelona. Depois que o Guardiola saiu, não rolou. O Barcelona deu volta e foi pro óbvio que foi pro ex-treinador do Barcelona B. Luis Henrique é ídolo lá, jogou muita bola mesmo. Mesmo tendo ido pro Real Madrid depois. É um cara que eu esperava mais dele no comando do Barcelona. Ele tem algumas respostas, mas muito pouco, tem tido problemas de relacionamento, não deve ficar no Barcelona depois do final dessa temporada. Vamos ver, não sei para quem o Barcelona vai olhar, mas dificilmente o Luis Henrique vai ficar, e aí a gente vai ver qual vai ser o destino dele. O Pochettino tem uma vertente muito interessante, que é o trabalho com jovens. Sim. Ele mostrou no Southampton, o Southampton teve uma temporada excelente, né? Assim que ele chegou, e aí no seguinte, com ele montando o time, foi muito bem, e ele trabalhou com muitos jogadores jovens. O Adam Lallana, por exemplo, era um deles. Tinha o Nathaniel Klein, eram alguns bons jogadores. O Southampton é uma base muito influente. Theo Walcott e Alex Chamberlain, por exemplo, dois jogadores do Arsenal. Gareth Bale também. Então o Pochettino foi para o Tottenham e sabia que ia trabalhar com um elenco com muitos jovens. Mas ninguém esperava que fosse ser com esse aproveitamento. Né? Então o Pochettino hoje lida com o time que tem mais jogadores convocados para a seleção inglesa. Sim, Harry Kane, Danny Rose... Jogadores muito jovens. Danny Rose. Você pega o meio campo com o Dyer, que é muito bom jogador. Muito bom jogador. Une força física excelente. Muito bom mesmo. Você pega o Harry Kane, que é um ataque centroavante extremamente perigoso. Sim.
um dos principais, hoje um dos mais letais no futebol europeu, eu até me arrisco a dizer. É um dos com certeza, com certeza. Você tem o Dele Alli, que é um jogador mortal. Ele consegue, montando o time em função do Dele Alli, ele consegue montar um Tottenham excelente. Muito se fala também sobre a seleção inglesa jogar em função do Dele Alli. Por causa do aproveitamento que o Tottenham tem com ele. Tanto é que o Dele Alli joga numa linha dele, só dele. O Tottenham joga com 4-4-1-1, em que o Dele Alli faz o que ele quiser no setor ofensivo. Ele se movimenta da forma como ele achar melhor. Sim. Depois o Tottenham marca com as duas linhas de 4 e com a linha de 2 na frente com ele e o Kane. Mas com o Christian Eriksen, é um jogador excepcional. Eu não sei como ele ficou tanto tempo no Ajax. Sim. E aí o Tottenham acabou conseguindo roubar. Foi a principal contratação. O Tottenham fez algumas contratações com o dinheiro do Bale. Do Christian Eriksen é disparada a principal. E ele foi barato. Exatamente, é um dos principais assistentes da Premier League desde que chegou. Acho que mais assistência que ele, acho que só o Ozil, desde que ele chegou. Bate falta como ninguém, é um dos principais finalizadores da Europa League, da Premier League. Então é um dos principais jogadores mesmo. Inclusive, como torcedor do Borussia, quando o Guts saiu, foi na mesma época. Cogitou-se o Christian Eriksen, acabou vindo o Mkhitaryan, que é um jogador que eu sinto falta até hoje. Mas quando veio o nome do Christian Eriksen, eu fiquei meio empolgado. O Eriksen é um dos principais jogadores, quem sabe até dessa geração do jovem, é um dos principais jogadores do futebol europeu. O Eriksen ficou 2 anos a mais do que ele devia ficar no Ajax. Eu não sei como que os times acabaram não indo. E aí o Tottenham acabou comprando o Eriksen, não foi por muito dinheiro, se não me engano foram 12 milhões de libras. E não tem muitos clubes que estão interessados nele. É um impressionante. Clubes maiores como Real Madrid, Barcelona, normalmente viriam para contratar jogadores que se destacam como ele, mas o holofote nunca está nele. Isso que é interessante também. Ele é um jogador excepcional que, se tirar ele do Ajax, do Tottenham, pode modificar esse time do Tottenham. O time do Tottenham é dependente dele, ele é o capitão do Tottenham, não é? Não, na verdade ele é o segundo ou terceiro, que é o capitão Lloris. O capitão Lloris. E segundo é o Vertonghen. Isso. Ele é o terceiro, se não me engano. Exatamente. Mas ele é um dos principais jogadores do Tottenham também. A defesa com Alderweireld e Vertonghen. Vertonghen, pra mim, é um dos melhores zagueiros do futebol europeu. E mesmo assim, na seleção belga, ele jogava de lateral. Pois é, e foi outro que saiu do Ajax, capitão do Ajax, campeão holandês, na melhor temporada recente do Ajax, treinado pelo Frank de Boer. Saiu, foi direto pro Tottenham e está consolidado lá, a torcida adora ele é muito, muito bom jogador, tem alguns problemas de lesão também, sim, mas excelente zagueiro. Eu diria que o Vertonghen é um dos 5 melhores zagueiros do futebol mundial hoje. Pode ser, sim, claro. O Alderweireld também está fazendo, desde que chegou no futebol inglês, ele no Atlético de Madrid não conseguiu conquistar tanto espaço, porque a dupla titular era incontestável, Miranda e Godin. Foi para o Southampton com o Pochettino e foi muito bem. O Pochettino trouxe ele para o Tottenham. Na época rolou até um certo ódio. A torcida do Southampton tem uma mágoa com ele, né, porque esperava que ele ficasse. Mas ele, desde que chegou ao futebol inglês, ele se destaca como um dos principais zagueiros. E é uma dupla belga excelente, né? Talvez uma das melhores duplas do futebol mundial hoje, com o Lloris no gol. O Lloris, a gente estava falando aqui no dia 21 de janeiro, não sei quando esse vídeo está indo ao ar, mas hoje teve Tottenham City e o primeiro tempo o Lloris fez uma partida excepcional. O Lloris é um grande goleiro, capitão da seleção francesa, um dos melhores goleiros da geração dele, sim, que me surpreendeu quando foi pro Tottenham. Ele saiu do Lyon, sim, queria jogar numa liga mais competitiva e acabou indo pro Tottenham, que na época não era um Tottenham que brigava, era um Tottenham que tinha voltado a jogar Champions League um ano antes, sim, mas não era um Tottenham que brigava pelo título como virou depois. O Lloris é peça fundamental dessa virada do Tottenham, dessa virada até da administração do Daniel Levy, que é o dono do Tottenham, e caminhou com o clube para voltar o Tottenham voltar a uma vez tivemos problemas técnicos na gravação, né, por conta de um cortezinho da câmera. A câmera tem uma pequena limitação, né? Mas eu te amo, fofa. Mas completa a ideia que você estava falando do Pochettino no Tottenham. O Lloris faz parte dessa reconstrução e o Pochettino é parte fundamental, é um cara que trabalha muito bem com jovens jogadores e
e é um cara meio low profile, é um técnico um pouco diferente dos técnicos dessa geração atual, que são caras ou super estrelas ou grandes figuras. O Mourinho e o Guardiola são super estrelas. Sim. O Klopp é uma grande figura. O Wenger é um cara que é o senhor. O né? Conte também é uma grande figura. O Conte é uma grande figura. O Pochettino. Sampaoli também. O Zidane é uma estrela. O Simeone dando cartão para juiz, invadindo o campo. Agora, o Luiz Henrique e o Zidane são grandes estrelas, até pelo que fizeram como jogadores. O Pochettino foi um defensor, um bom defensor, um bom zagueiro, jogava de lateral esquerdo também, que é completamente low profile, por isso se fala menos dele, mas tem um trabalho, ele tem uma sequência de trabalhos que é excelente, desde a Espanha, desde o espanhol. Fez um espanhol muito competitivo. Foi o espanhol Coutinho. Sim. Depois no Southampton e agora no Liverpool, no Tottenham. É um técnico muito promissor, novo ainda. Sim. Vai ter uma carreira muito grande pela frente. Aí vamos, já reta final aqui do vídeo, eu queria destacar também o Jorge Sampaoli, né? Que é o principal nome hoje no futebol europeu. É cogitado até para substituir o Luiz Henrique no Barcelona, mas desde que ele, aqui na América do Sul, a gente já via nele um valor quando ele treinava do AU, assumiu a seleção chilena, conseguiu transformar uma seleção chilena que tinha vários bons nomes numa seleção competitiva a nível mundial, eliminou a Espanha da Copa do Mundo, quase eliminou o Brasil dentro de casa. Jogou melhor naquele jogo. Se elimina o Brasil, poderia ter ido longe, poderia ter passado pela Colômbia e poderia ter feito um jogo muito diferente com a Alemanha. Porque, lembrando que antes da Copa do Mundo, teve amistoso Chile e Alemanha e foi um jogo muito parelho. Foi. Então poderia ter sido uma coisa. Se o Chile elimina o Brasil, o Chile poderia ter ido até a final. Não é. E não poderia é ter sido campeão. Né? Não é louco pensar nisso, porque o time do Chile fez uma excelente Copa do Mundo. Na Copa América, no Chile, excelente Copa América. Saiu da seleção por questões políticas. Teve uma troca na Federação Chilena e ele preferiu sair. E no Sevilha, logo na primeira temporada, construiu um Sevilha com a cara dele. Várias contratações, saiu gente e chegou gente nova no Sevilha. É um time com a cara dele e constrói um time muito competitivo a nível nacional e a nível até europeu. Vai enfrentar o Leicester agora na Champions League, nas oitavas. Deve passar, porque o Leicester é um time mais fraco que o Sevilha, e o Sevilha está num momento muito bom, que tirou a invencibilidade do Real Madrid, e consegue tudo isso com o estilo dele, implementando o estilo dele, que talvez no futebol espanhol se mostre mais propício para esse estilo dele. Né? Sim, claro. Que é um estilo mais parecido com o do Guardiola, então foi lá que o Guardiola primeiramente implementou esse estilo, então a gente vê que ele tem valor e já é o que eu falei no início aqui do vídeo. Já comparam ele com o Guardiola, né, para você ver o tamanho que ele está tomando. O Sampaoli é um dos casos engraçados em que a criatura supera o criador. O Sampaoli é um cara da escola Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa, sim. É o professor dele, o Bielsa, ele foi o sucessor do Bielsa na Universidade do Chile. Na verdade, não, ele trabalhou com o Bielsa, foi o técnico da Universidade do Chile, enquanto o Bielsa era o técnico da seleção, substituiu o Bielsa na seleção chilena. Ele segue o mesmo caminho, é mesmo um desenho tático, inclusive. A história do 3, o pessoal pode falar 3-4-3, mas a maioria do tempo 3-3-1-3 ou 3-1-3-3, né? Aquela forma de ampliar o campo, de compactar o time jogando em diversas linhas curtas, curtas e extensas. O Sampaoli tem uma visão de futebol muito interessante, é a visão do Bielsa, mas ele consegue fazer times que não só são impressionantes na forma de filosofia e como tem a bola no pé, como são times consistentes na defesa também, algo que o Bielsa sempre teve problemas em fazer. Sim. O Bielsa montou times espetaculares na carreira, times, seleções como a da Argentina. Sim, a Argentina em 2002 foi precocemente por causa dos problemas defensivos. Jogava bola, mas tinha problemas defensivos sérios. Montou com times poderosos, com o Atlético Bilbao, com times poderosos na América do Sul, sim, times poderosos, claro. e na Europa com times com menos poderio financeiro. Sim. O Atlético Bilbao é um exemplo. O Olympique de Marselha na França já é um exemplo diferente. É um time poderoso na França, onde ele conseguiu montar
E ele saiu porque é um cara extremamente difícil. Sim. Algo que o São Paulo ele também é. Saiu depois da primeira rodada do Campeonato Francês. Depois de terminar uma temporada em que ele tinha brigado pelo título. E ele oferecia uma resistência muito forte ao Paris Saint-Germain naquele ano. E ele jogou fora a chance de assumir, de ser campeão. Ele inclusive rejeitou a Inter de Milão porque ele estava apalavrado com o Olympique de Marselha. Sim. E acabou rejeitando ainda. Ele quase fechou com a Lazio nessa temporada. Quase fechou com a Lazio depois foi atrás do Prandelli, desistiu do Prandelli no meio do caminho, ficou com o Pioli e o Pioli foi embora. Não ficou com o Pioli não, fechou com outro treinador, acho que fechou com... Ele tinha demitido, a Lazio tinha demitido o Pioli. A Lazio demitiu o Pioli no final do ano passado, é verdade. E o Pioli estava de bobeira, acabou assumindo o lugar do Frank de Boer, que eu considerava um técnico muito promissor. Sim. Na verdade, o de Boer era um cara que eu queria ver treinando a seleção da Bélgica, depois do trabalho dele no Ajax. Sim, foi um nome muito cogitado depois dessa troca, saída do Wilmots. A Bélgica demorou muito a dispensar o Mark Wilmots, que é um ídolo, foi um grande atacante, mas muito limitado como treinador. E o De Boer é um cara que conseguiu... Primeiro que teve vários desses jogadores da seleção bélgica na mão, o Alderweireld, o Vertonghen, vários deles. E tem uma forma que parece se associar mais com esse tipo de futebol e menos com a Inter de Milão. Sim. Isso foi muito mal e deu um passo atrás muito grande na carreira com essa demissão. Ele quase também foi para o Everton. Ele quase foi para o Everton, que seria interessante, também. Porque o Everton é propício a esse tipo de jogo, né? Ficou alguns anos com o Roberto Martinez, enfim. Sim. E agora com o Koeman. Você está falando até de treinadores promissores, então vamos aproveitar aqui, vamos ver aqui qual seria a nova geração de treinadores. Você destacou o De Boer, eu destaco também, eu gostaria, por exemplo, o Tuchel, o trabalho do Tuchel no Borussia é um excelente trabalho. Seguiu o mesmo passo do Klopp, né, saindo do Mainz pro Borussia Dortmund. Exatamente, mas ele tem uma linha de pensamento diferente, ele se assemelha um pouco mais até ao Guardiola. O time... Na primeira temporada logo teve uma campanha excelente, digna de campeonato. Seria campeão alemão em mais de 40 temporadas da Bundesliga. Verdade, foi uma campanha espetacular. Teve alguns tropeços com jogos bobos que isso acabou custando o título, mas agora nessa temporada está sendo muito criticado pela torcida por conta de algumas decisões, mas por conta de que ele está tentando achar... Houveram muitas mudanças no elenco, né? Então ele está tentando encontrar ainda o time perfeito. Ele parece que encontrou com o esquema dos três, copiando um pouco, pegando como base o time a forma de jogar do Conte, o esquema tático do Conte, com três zagueiros, com a linha de três zagueiros que atacando e de 5 defendendo, né? Mas faltam ainda algumas opções para ele conseguir implementar esse esquema, porque zagueiros mesmo, o Borussia tem 3 hoje, que são Ginter, Bartra e Sócrates. Um deles se machuca, não tem reserva. São muito bons, os 3 são muito bons zagueiros, mas... Sim, e são zagueiros de estilos diferentes. O Bartra é um zagueiro muito técnico, o Sócrates é um zagueiro mais físico e o Ginter alia um pouco os dois. Né? O Ginter surgiu muito bem na base do Freiburg. Sim, excelente contratação do Borussia, inclusive. É um dos nomes que é cotado para ser o sucessor do Hummels. Gostaria de destacar o Paulo Sousa, que hoje é treinador da Fiorentina. Ele, desde que surgiu no Swansea, ele mostrou seu valor. O Swansea é um bom celeiro de treinadores. Depois foi para o Basel. O trabalho dele no Basel foi espetacular, porque o Basel tem uma categoria de base boa e ainda tem sistema de olheiros muito bom, muito eficiente. O Basel tem uma filosofia de clube, de trabalho. Exatamente. Enquanto o Paulo Sousa era o treinador do Basel, o Basel conseguiu bater de frente com times grandes da Europa. Inclusive, foi conhecido durante muito tempo, foi conhecido como o terror dos ingleses. Né? Eliminou United e Chelsea na Champions League, eliminou Tottenham na Europa League, fez jogo duro com Chelsea na Europa League. Era um time muito competitivo. Eliminou o Chelsea, que era o atual campeão europeu naquele ano. Sim, exatamente. É um time... E agora na Fiorentina faz um time da Fiorentina muito competitivo. Na temporada passada teve uma boa temporada, esse ano também está mantendo o bom trabalho, é tão competitivo que conseguiu bater recentemente a Juventus. Né? Então é um treinador muito bom para se olhar no futuro. O Basel, inclusive a gente estava falando do Basel, o Basel depois que ele saiu, o Basel não consegue mais obter os mesmos resultados. Né? Nessa temporada da Champions League, por exemplo, foi muito mal. Foi o último no grupo do Arsenal. Atrás do Ludogorets. E facilmente batido por Basel, por PSG e por Arsenal.
né? Eu achava até que fosse fazer uma resistência maior ao Arsenal. Mas temos o lado, eu estava falando A Fiorentina é um lugar aprazível para isso também. A Fiorentina jogou muito bom futebol em 2002, 2013, 2014, quando era treinada pelo Vincenzo Montella, ex-atacante da Roma. Hoje treinador do Milan. Hoje treinador do Milan. O Montella é um nome que é bom de se destacar. O Montella começou a carreira com o Catania. Sim. Fez um bom trabalho, logo foi para a Fiorentina, e a Fiorentina começou a jogar bola, passou a ser o time italiano que jogava o futebol mais vistoso naquele momento. Depois caiu um pouco de rendimento e agora foi treinar o Milan. Mas a Fiorentina parece querer seguir esse formato e contratou muito bem no Paulo Sousa. Sim, eu falei, o Paulo Sousa surgiu no Swansea, o Swansea também revelou para o mundo o Laudrup como treinador, fez um bom trabalho no Swansea. O Brendan Rodgers também, O Brendan Rodgers, que agora está no Celtic, apesar de ter tido um trabalho meio ruim no Liverpool. Irregular. Não conseguiu fazer o que ele queria fazer. E podemos destacar apesar de quase ter sido campeão. Apesar de quase ter sido campeão, foi por conta de escorregões, vamos dizer assim. Usando o trocadilho aí por causa daquela falha do Guerra, na reta final, que acabou perdendo aquele título. Mas você também tem, que hoje estão em seleção, você citou da seleção belga, o Roberto Martínez é um bom treinador. Roberto Martínez é um bom nome para a seleção belga. Ele teve um trabalho complicado no Everton, de muitos altos e baixos, mas foi campeão, por exemplo. Primeiro que o Martínez foi quem começou a subida do Swansea, né? Sim, ele exatamente. Saiu, deu lugar ao Brendan Rodgers. Foi campeão da FA Cup com o Wigan. Foi o maior título da história do Wigan. Acabou sendo rebaixado naquele ano, mas porque o Wigan é, de fato, um time de baixo orçamento e com complicações de material humano. E aí foi pro Everton. Tem momentos difíceis. A primeira temporada dele no Everton foi excepcional. Depois ele acabou tendo uma queda de rendimento nas duas temporadas seguintes. Saiu, ficou um tempo trabalhando na televisão, estudando, e ganhou uma oportunidade muito boa com a seleção extremamente talentosa da Bélgica, que o pessoal na internet faz piada, da grande geração belga, mas de fato é uma geração de ouro do futebol belga. E nas seleções também tem o Julian Lopetegui, que hoje é treinador da seleção espanhola. No Porto ele também começou muito bem o trabalho, é um treinador para se olhar. Eu gostaria de ver mais o Nuno Espírito Santo, que hoje é treinador do Porto também. Teve um bom o nome do treinador do Atlético Bilbao. Valverde. O Valverde, O Valverde também, Ernesto Valverde. Ernesto Valverde, inclusive, é um dos caras cotados para substituir o Luiz Henrique no Barcelona. Sim, ele é um excelente treinador. Excelente treinador. O Atlético Bilbao hoje joga o melhor futebol desde a saída do Bielsa. Joga muito bom futebol, teve momentos difíceis depois que o Bielsa saiu. Depois que o Bielsa saiu, teve uma boa temporada. A temporada em que o Atlético de Madrid foi campeão, foi a temporada 2013-2014, o trabalho do Valverde foi muito bom. Foi uma temporada que perdeu acho que 1 ou 2 jogos no São Mamés. Foi a volta do São Mamés. É um excelente treinador, um bom nome também que você pode destacar. O Philippe Cocu, que é treinador do PSV, faz um excelente trabalho com o PSV. Quem também fez um bom trabalho na Holanda foi o Giovanni van Bronckhorst. Verdade. O Cocu, tanto o Gil também, o Cocu sempre foi considerado esse cara cerebral, que seria um bom treinador. Ele sempre foi um cara muito inteligente, era um volante canhoto, que era meio brucutu, tinha momentos de besta e momentos bestiais, tinha um bom passe, mas era um volantão mesmo. Era um Van Bommel, ele jogava junto com o Van Bommel, ele tinha mais técnica do que o Van Bommel, jogou Copa do Mundo, jogou a Copa do Mundo em 2006, e de fato foi estudar e hoje comanda um trabalho muito bom que levou o PSV de volta ao título holandês. Sim, bicampeão holandês. O PSV teve acabando com a hegemonia do Ajax, né? Fez boa campanha essa temporada na Champions League não foi tão bem, mas na temporada anterior, temporada passada, foi eliminado nos pênaltis para o Atlético de Madrid. E ele fez jogos bons esse ano, caiu um grupo muito difícil, né? Sim, com o Bayern e Atlético. O Rostov, teve um Rostov também que estava bem montado. Muito bem montado o Rostov, foi um grupo muito bom. O PSV fez bons jogos. Fez bons jogos com o Atlético, fez bom jogo com o Bayern Munique, chegou a estar ganhando. E foi eliminado, mas de cabeça erguida. Sim. E que sumiu um pouco agora dos holofotes, mas o André Villas-Boas, né? Eu gostaria de ter visto mais do André Villas-Boas. O Paulo Bento também, eu gostei do trabalho dele na seleção portuguesa, apesar da Copa do Mundo ruim. O Paulo Bento ficou muito marcado aqui negativamente. Sim, por causa do trabalho do Cruzeiro. O que o Cruzeiro fez foi uma piada, né? Sim. O Cruzeiro mandou o Paulo Bento embora depois. Estava jogando muito mal, é verdade, brigando no momento que chegaram jogadores que poderiam mudar o
patamar Não do tinha time. material humano Não quando tinha. chegou o Ávila. Quando chegou o Ávila e o Sobis, ou seja, quando ele poderia melhorar o time, demitiram ele. O trabalho não foi bom, de fato, ele Não. teve dificuldade, mas Também precisava de porque tempo. as circunstâncias em que foi contratado também foram ruins. Foi. O espaço de tempo entre o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro que ele poderia trabalhar. O Cruzeiro só foi contratar ele às vésperas do Campeonato Brasileiro, ou seja, ele perdeu quase um mês de trabalho que ele poderia ter de adaptação ao elenco. Era um cara que conhecia o elenco, porque ele parece que Estudou, o elenco assistiu bastante, jogos antes. mas não teve tempo para trabalhar na cara a cara. E também a gente tem que destacar, claro, o nosso treinador nessa seleção, o Tite. O Tite. O Tite está surgindo muito bem, está fazendo um excelente trabalho na seleção brasileira, inclusive, não sei se já saiu, se vai sair, um vídeo em que eu gravei semana passada com o Pedro Gílio sobre um panorama da seleção do Tite, que está fazendo um trabalho excelente, né? E a gente não sabe se depois da Copa do Mundo ele vai permanecer na seleção, ou se vai ficar mais um ciclo trabalhando com o Brasil, mas ele pode muito bem ir pro futebol europeu. Vai ser um treinador que vai ganhar o holofote nesse trabalho. O Tite, ele mesmo falou que ele não se vê jamais trabalhando na Inglaterra, por exemplo, porque ele não consegue, tem a barreira da língua. Mas ele essa consegue se barreira... comunicar em inglês, mas ele não consegue passar a mensagem que ele quer em tempo real para o jogador no calor do jogo. Sim. Eu não sei se daqui a um tempo, com uma vivência maior internacional, se isso vai mudar. Ele talvez possa ter o mesmo trabalho que o Pochettino teve no início. Essa barreira da língua pode ser quebrada. O Pochettino é um grande exemplo, mas o Tite não parece ele estar confiante que ele consegue. Sim. Acho que ele é um cara que quer fazer um trabalho de campo, ele passar a mensagem no treino, no jogo, chegar no ouvido do cara e dizer... O próprio, outro treinador brasileiro que também pode ganhar um certo cenário na Europa é o Mano Menezes, né? Ele perdeu uma chance, ele ficou esperando uma chance de assumir um Benfica ou um Porto. O Porto, depois que, antes do Lopetegui assumir, ele queria... Depois que o Jorge Jesus foi demitido. Não, no Porto. Antes do Lopetegui assumir, ele queria ter assumido o Porto, e depois que o Jorge Jesus saiu do Benfica, ele também esperou a chance de assumir o Benfica. O que não veio, mas ele tem a capacidade ele teria a capacidade, eu acho, de trabalhar no futebol também europeu. acho um cara que estuda, um cara que foi lá enquanto não estava empregado, estudou, fez curso. Tem o curso da UEFA, né? Certo? Tem o curso da UEFA. Eu acho que não é o curso A+, não, mas é um curso avançado. É um cara interessante, eu gosto do Mano. Eu acho que ele foi injustiçado na seleção brasileira e... No momento que ele estava... o futebol dele estava crescendo... a gente vai voltar a falar disso, eu vou dizer que foi um absurdo, porque era o melhor momento do trabalho dele. E aí demitem ele. E ele foi demitido... Por problemas políticos também. Problemas políticos, porque José Maria Marinho e o Del Nero, e Marco Polo Del Nero queriam ter umas costas quentes com o Filipão. Exatamente. Para botar a culpa em alguém se não desse certo a culpa. Mais algum nome que você gostaria de destacar? Para o futuro? Para o futuro? Eu acho que esses nomes são excelentes. Nenhum outro vai me vir na cabeça. Um outro que passou a trabalhar no primeiro campo do futebol mundial, mas não é um cara tão novo, mas passou a trabalhar há pouco tempo, que é o Koeman. Sim, foi o nome que eu pensei agora. É o Koeman. O Koeman, que é um dos zagueiros artilheiros, né, da história do futebol. Fez gol do título primeiro título europeu contra o gol de falta contra a Sampdoria. Na prorrogação. Era um excelente zagueiro holandês e faz mais um bom trabalho também na Inglaterra, seguindo passos em clubes que têm a filosofia que deixam trabalhar e jogar bola. Ele faz uma boa temporada esse ano, ele vinha num bom trabalho com o Southampton e com o Everton ele segue muito bem. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, apesar dos problemas, né? Problemas aqui virou meio que rotina. Mas a gente vai ultrapassando eles. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curta o vídeo aqui. Se inscreva no canal aqui. Tá? Compartilhe para todo mundo. O Pedro vai compartilhar, eu tenho certeza que ele vai compartilhar. Apesar dele, ele às vezes esquece, mas ele vai compartilhar. Porque eu vou mandar para ele. Me sigam no Futebol News no Twitter, @FNFutebolNews. Curta a página do Futebol News, facebook.com/futebolnewsfn. Me siga no Twitter, @AmaroThiago, Pedro no Twitter. @PHMaron, você me segue lá, eu falo muito de outras coisas também, falo muito de futebol americano e de automobilismo, inclusive... Sim, é o blog dele no Grande Prêmio, fala de automobilismo. Eu tenho meu blog no Grande Prêmio, o Grande Prêmio é o maior site de automobilismo no Brasil, caso alguém não conheça, queira aí, @Grande Prêmio também, inclusive mês que vem, estou na Argentina para fazer a corrida da Fórmula E e a gente vai jornalistar de lá. Então siga o Grande Prêmio também,
que vocês veem a gente em vídeo também no Paddock GP toda terça-feira. Na última terça-feira eu estava lá. Estou fazendo um programa. Um grande prêmio que um mês antes antecipou, com um mês de antecedência, a volta do Massa, com detalhes. Então você pode ver que tem credibilidade. Então pode acessar lá, que é um blog super show, super bacana. Valeu, o papo foi muito bom. A gente vai agora gravar outro vídeo que talvez já tenha ido ao ar ou não, a gente não sabe. Aqui a programação tá meio louca. Descubra. Se a gente já publicou e você não viu, vai ver. Se não, você espera que vai sair. E vai ficar bem bacana também. Valeu, até o próximo vídeo. Um grande abraço pra você. Tchau, tchau!